A China executa mais pessoas do que todos os países do mundo somados. E mesmo assim, nenhum governo, nenhuma ONG, nenhum tribunal internacional consegue dizer um número preciso, porque a China classificou essa informação como um segredo de Estado. Esse detalhe sozinho já diz muita coisa sobre como esse sistema funciona. Todo ano, a Anistia Internacional, a maior organização de direitos humanos do mundo, com sede em Londres, publica um relatório detalhado sobre pena de morte no mundo inteiro. Pesquisadores vasculham registros judiciais, notícias, documentos de tribunal em dezenas de países para montar um número final. E todo ano, quando chegam na China, o relatório simplesmente para. Não porque não há execuções, mas porque o governo chinês classifica o número de mortes como segredo de Estado. Penalty for disclosing state secrets is anything from imprisonment to the death penalty itself. So China is really the only country that has such a complete regime of secrecy over executions, and probably the reason is the number is shockingly high, and China doesn't want to be a complete outlier in the world. A organização consegue estimar países como Irã, Arábia Saudita, Egito, mas a maior economia do mundo, a segunda potência global, esse país, ele se recusa a mostrar quantas pessoas ele executa. E pergunta que ninguém consegue responder com precisão é porque um Estado tão poderoso tem interesse em esconder esse número. Não está nos crimes hediondos, não está no autoritarismo pelo autoritarismo. Está numa arquitetura jurídica muito específica, construída ao longo de décadas, que transforma a pena de morte num instrumento de gestão política. E a parte mais reveladora dessa arquitetura envolve drogas e uma armadilha legal que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que pode transformar um usuário comum num condenado à morte sem que nenhuma lei tenha sido tecnicamente violada. Para entender como chegamos aqui, você precisa voltar para 1839 e entender o que os chineses chamaram até hoje de século da humilhação. Naquele ano, a Inglaterra estava com um problema comercial muito sério. Comprava muito chá, seda e porcelana da China. Mas não tinha nada que os chineses quisessem comprar em troca. Então o saldo comercial estava destruindo as reservas britânicas. Afinal, um país precisa comercializar com essa troca. A solução, então, que a Companhia Britânica das Índias Orientais encontrou foi elegante e criminosa ao mesmo tempo. Começar a vender ópio indiano para a China, criando dependentes em massa para equilibrar essa balança. Em pouco tempo, o consumo passou de um vício marginal para um problema nacional. Em 1839, a China importava cerca de 450 toneladas de ópio por ano, o que dá quase 1 grama para cada dos 450 milhões de habitantes da época. Quando o imperador chinês tentou proibir o comércio e confiscou os estoques britânicos, a Inglaterra declarou guerra, bombardeou cidades costeiras e forçou a China a assinar o que ficou conhecido como os Tratados Desiguais, abrindo portos, pagando indenizações e, detalhe irônico, legalizando o comércio de ópio dentro do próprio território chinês. Foi o início de 100 anos de invasões, concessões forçadas e humilhações diplomáticas que os chineses nunca esqueceram. Quando Mao Tse-tung assumiu o poder em 1949 e proclamou a República Popular, uma das primeiras coisas que ele fez foi declarar guerra total às drogas. Não era uma política de saúde pública, era uma questão de soberania e dignidade nacional. Erradicar o ópio significava apagar a marca mais visível de 100 anos de dominação estrangeira. E Mao conseguiu fazer isso em menos de uma década, usando uma combinação de campanhas de massa, trabalho forçado e execuções públicas. A droga que os ingleses tinham usado para enfraquecer a China foi eliminada pelo mesmo método que a China usaria para qualquer ameaça e ordem: força total do Estado. E esse reflexo de que droga é afronta ao Estado, não problema de saúde, nunca saiu do DNA do sistema chinês. Agora, avança 50 anos e a China já não é mais o país devastado pelo ópio, mas as metanfetaminas e a heroína voltaram a circular, especialmente nas províncias do sul, na fronteira com o Triângulo Dourado, a região da Tailândia, Laos, Mianmar, que é uma das maiores zonas de produção de drogas do mundo. E foi nesse contexto que o Código Penal chinês construiu aquilo que, olhando de fora, parece uma lei de combate ao tráfico, mas que na prática funciona como uma armadilha de geometria variável, onde os limites entre usuário e traficante podem mudar dependendo do que a polícia encontra no seu bolso. A lei é tecnicamente clara: usar drogas não dá pena de morte. O problema é o que acontece logo abaixo dessa linha aí. E esse é o ponto que eu quero que você grave. Se você é pego com mais de 50 gramas de heroína ou metanfetamina, para ter uma referência, são 2 pacotinhos de açúcar, o tipo que você mistura no café, o promotor não precisa provar que você ia vender. O simples fato de ter essa quantidade já autoriza a acusação de posse ilegal em grande quantidade ou transporte de drogas. E esses crimes, sim, esse sim tem pena de morte.
Se você estava num carro, num ônibus, ou se deslocando de uma cidade para outra com essa quantidade no bolso, a acusação muda automaticamente para transporte, que é tratado pela lei exatamente igual ao tráfico organizado. Não existe defesa do tipo, eu só estava levando para minha casa para eu usar. Se a quantidade bate o limite, o argumento não tem peso jurídico nenhum. E tem uma camada a mais que torna tudo isso ainda mais grave, que eu vou te mostrar já. Mas antes, se esse vídeo está abrindo o ângulo que você tinha sobre a China, deixa o like, se inscreve no canal, porque tem muito mais por vir. O que acontece antes do julgamento é tão importante quanto o julgamento em si. Durante as campanhas que o governo chama de mão de ferro contra as drogas, as organizações de direitos humanos documentaram casos em que policiais pressionam ou forçam usuários detidos a assinar confissões de tráfico para cumprir metas de prisão. E uma vez que essa confissão está assinada, o sistema judicial praticamente não tem volta. A taxa de condenação nos tribunais chineses é quase 99%. Não é um número que a China divulga com orgulho, mas é o que os pesquisadores conseguiram mapear cruzando registros de tribunais provinciais. Quando o promotor denuncia, o réu é condenado. É quase praticamente uma equação certeira. Em março de 2025, o governo canadense acordou com uma notícia que nenhum governo quer receber. 4 cidadãos canadenses tinham sido executados na China por crimes ligados a drogas. A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, foi à imprensa condenar as execuções e pedir clemência para outros canadenses ainda presos no país. So we strongly condemn the execution that did happen against Canadians in China. This is an issue that I've been following very, very closely personally. We needed to make sure that ultimately these Canadians would be safe. We will continue to engage with China as we'll continue to not only strongly condemn, but also ask for leniency for other Canadians that are facing similar situations. So there are 4 Canadians that have been executed. E a embaixada chinesa respondeu com uma nota objetiva. Os crimes relacionados à droga são graves, reconhecidos mundialmente como extremamente prejudiciais à sociedade. A China mantém tolerância zero. Sem detalhes sobre os casos, sem acesso às defesas, sem transparência sobre o processo. Só o resultado. O caso mais conhecido, envolvendo um estrangeiro, é o de Robert Lloyd Schellenberg, canadense de Vancouver, preso na China por envolvimento em uma operação de tráfico. Condenado inicialmente a 15 anos de prisão e que teve a sentença revista para pena de morte num novo julgamento convocado, exatamente no momento em que as relações entre China e Canadá estavam no pior patamar dos últimos anos. Logo após a detenção no Canadá de uma executiva da Huawei. O timing, obviamente, não passou despercebido para nenhum diplomata. O sistema judicial, que teoricamente é técnico e independente, funcionou como um instrumento de sinalização política. E aqui está a virada que responde por que a China esconde esse número. A Fundação Duihua, a organização americana especializada em monitorar o sistema judicial chinês, estima que a China executou cerca de 2.400 pessoas por ano na última década. Mas a Coalizão Mundial contra a Pena de Morte trabalha com estimativas que chegam a 8.000 por ano, o que representa mais que todo o resto do mundo somado. A Anistia Internacional parou de tentar dar um número preciso para a China em 2009, porque percebeu que qualquer número que publicasse estava sendo usado pelo governo chinês como referência de transparência, quando na realidade era apenas uma fração do que acontecia. O historiador Nicholas Bequelin, ex-diretor da Anistia Internacional para a Ásia Oriental, resume isso numa frase muito precisa. Enquanto outros países usam a pena de morte para punir crimes, a China usa para administrar o sistema. Não é punição, é gestão. Um número público cria debate, pressão, comparação internacional. Um número secreto permite que o Estado suba ou baixe o volume de execuções de acordo com as necessidades políticas do momento, sem nunca ter que justificar essa curva. Tem um detalhe do sistema jurídico chinês que ilustra muito bem essa lógica, que é a chamada pena de morte com suspensão de 2 anos. Funciona assim: o réu é condenado à morte, mas a execução é adiada por 2 anos. Se ele se comportar bem nesse período, a pena é automaticamente convertida em prisão perpétua. É uma ferramenta que o governo usa para mostrar que está reduzindo as execuções e de fato funciona assim nos casos de corrupção de alto escalão, onde o partido muitas vezes prefere manter o condenado vivo e sob o controle do Estado, ao invés de criar um mártir. Mas nos casos de drogas, envolvendo pessoas comuns, sem conexões políticas, sem advogado capaz de reverter a confissão assinada sob pressão, a suspensão raramente aparece. O que a China construiu é um sistema de pena de morte com 2 andares. No de cima estão os casos que o Estado quer controlar com precisão, altos funcionários, figuras sensíveis, casos de repercussão internacional, onde a pena existe, mas ela é sim negociada. No de baixo estão os casos que o Estado usa como demonstração de força. A velocidade importa muito mais do que o processo. E aí chegamos na pergunta que vai muito além da China. O debate global sobre
sobre políticas de drogas está em plena transformação. Países descriminalizando, outros endurecendo. E o Brasil no meio desse debate com uma proposta de emenda constitucional que tenta separar o usuário do traficante com base na quantidade. E isso tudo num sistema que ainda não tem critérios técnicos claros para fazer essa distinção. A China pegou esse mesmo problema e resolveu da forma mais simples possível. Não distingue, define o número e quem passa desse número vira traficante independente da intenção. Funcionou? Os dados de consumo de drogas na China continuam crescendo. A metanfetamina virou um problema de saúde pública real nas últimas décadas, especialmente entre os jovens urbanos. O país que mais executa pessoas no mundo por crimes de drogas ainda não conseguiu resolver o problema das drogas. Então a pergunta que fica é essa: se um estado que esconde o próprio número de mortes tem uma lei mais dura do planeta, que chegou a executar condenados em estádios lotados para dar recado à população, se esse estado ainda não conseguiu resolver permanentemente o problema com as drogas, o que isso nos diz sobre a ideia que a punição severa, uma punição mais dura, é a melhor solução? E pensando no Brasil, com o nosso próprio debate sobre o que fazer com quem é pego com drogas na mão, o que aprendemos com um país que tentou matar o problema e descobriu que o problema não morre? O que é mais curioso, eu que morei por mais de 12 anos no país, eu afirmo todas as vezes que eu volto, ou por todo o período que eu morei, que a China é o país mais seguro do mundo. E como todos os outros países que eu já visitei, obviamente existem problemas, existem coisas ruins, dá pra achar droga provavelmente em todo lugar que você procurar, alguns de uma maneira mais difícil, outros de uma maneira mais simples. E eu afirmo que na China é algo extremamente delicado, extremamente complicado. Os dados aumentam todos os anos, obviamente pela quantidade de pessoas que existem na China. Só que na outra ponta, esse medo da pena de morte, esse medo do que pode acontecer, essa falta de previsibilidade de como o governo vai lidar, se você for pego ou não, afeta demais como os chineses que imaginam ou querem utilizar drogas ou buscarem esses entorpecentes de uma maneira ilícita, vão fazer antes de procurar. Eu acho que aqui no Brasil, ou principalmente no Ocidente, a gente não tem medo da lei. A gente desafia muito mais, principalmente os mais jovens, ou as pessoas um pouquinho mais irresponsáveis, elas acabam buscando o bem-estar e que se dane as consequências, porque nada vai acontecer comigo. Já o chinês fica com muito medo, porque ele sabe que algo errado, possivelmente a morte, pode chegar nele. Meu nome é Lincoln Fracari, eu morei mais de 12 anos na China acompanhando essas decisões de perto. Se esse vídeo abrir um horizonte que você não tinha visto antes, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo.